Sejam bem-vindos. O viajante desta semana pedalou. Ele atravessou as Américas em cima da sua bicicleta desde o Canadá até lá abaixo, o Ushuaia. Atravessou 15 países numa viagem que durou mais de um ano, 14 meses. O nosso viajante venceu os mais diversos elementos: o frio, o calor, a chuva, a altitude, o vento que no Cone Sul sopra com muita força. Edílio Freire, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo. Olá João. Edílio, fizeste a viagem que alimenta o imaginário de muitos viajantes, muitos potenciais viajantes. Atravessar as Américas era algo que tu querias há muito tempo? Não, era algo que eu queria há 3-4 anos antes de ter iniciado, e surgiu por mero acaso, mas quando surgiu a seguir a uma viagem à Islândia, e a partir Também de bicicleta? Foi de bicicleta, e a partir desse momento tornou-se um objetivo fazer uma viagem muito grande. No primeiro momento não era necessariamente pelas Américas, mas tinha de ser uma viagem bastante grande. Inicialmente era onde? Não, nunca teve uma alternativa. Okay. Era uma viagem grande. Eu queria fazer uma viagem de um ano, de mais de um ano, basicamente. E depois, quando comecei a pensar onde, de facto, as Américas surgiram com alguma naturalidade. Acho que por algum comodismo, porque apesar de tudo é um continente friendly. É muito facilmente percebi isso, é muito fácil obter os vistos, etc. E, portanto, as alternativas seriam a África, que é um pouco mais arriscado, pelo menos pareceu-me. Eu também já tinha tido um cheirinho. E para nós portugueses é bom, não é? Porque nós falamos, globalmente, claro, não é? Grosso modo falamos inglês espanhol, e espanhol, não é? portunhol, e se não exatamente. falamos aquilo ao fim de 15 dias no México... Está dominado. Cantado, falado, gesticulado, é perfeito. Não, mas é mesmo isso. Sim. É mesmo isso. Portanto, a comunicação, a fluidez, tudo isso era mais fácil e, portanto, foi nessa perspectiva de facilidade. Mas tu começaste lá em cima, no Canadá, optaste por fazer a viagem de cima para baixo. Há uma razão, não há? Há uma razão para fazer de cima para baixo e não de baixo para cima, que são a predominância dos ventos. Eu já tinha sentido os chamados ventos patagónicos na cara há uma série de anos, em 2001, porque tinha feito 15 dias na carretera austral, no Chile, e mal aterrei em Punta Arenas, a primeira impressão inesquecível foi o vento. Foi o vento. Uma parede de vento. E portanto, exatamente. E portanto tinha de ser norte-sul. Portanto, foi fácil. Foi abrir as muito asas. Fácil, foi... exatamente. Abrir uma paraquedas, o pente e deixar-me ir pela... Não foi nada. É difícil, não é uma viagem... Há que dizê-lo. É difícil fisicamente, mas eu acho que é principalmente difícil psicologicamente, mentalmente. Eu costumo dizer, e não é com pretensão, acho que aliás, tive uns amigos que depois foram fazer parte desta viagem e que me pediram sugestões, etc. E eu convictamente digo, quem pedala um dia com prazer, tem de ser genuíno, com prazer, pedala uma semana com prazer, pedala um mês com prazer, pode pedalar um ano ou uma vida inteira com prazer. Eu acho que quem pedala um dia sem dor, com a dor natural, mas com satisfação, apesar de tudo isso, pode pedalar um ano ou uma vida inteira. Portanto, eu acho que fisicamente isso faz-se. Psicologicamente, por vezes, é violento, obviamente, especialmente numa viagem a solo. Pois, claro. Tiveste muitos dias em que foste invadido por demónios negros? Não. Tive momentos com alguns receios, mas eu costumo dizer, já me fizeram algumas perguntas neste sentido, aquela clássica, e desistir, e nunca pensaste desistir, etc. Eu tenho uma figura muito clara para mim, que é... Tu já sabes, eu trabalho em estatística e, portanto, a minha vida profissional são números, ecrãs de computador com muitos números, com muitos zeros. Portanto, o que eu costumava dizer era, nunca senti verdadeiramente vontade de desistir, mas se tivesse pensado, bastaria ter pensado, se eu não estivesse aqui, onde é que estava e a fazer o quê? Estava em 6 metros quadrados, em frente a um ecrã, no meio de uma sala de 6 ou 8 metros quadrados. Olhar para números. Não havia dúvidas... o balanço, onde é que eu queria estar. Portanto, isso foi sempre um enorme prazer, tirando os episódios físicos, violentos, cansaço, um receio ou dois, mas foi muito fácil fazer a viagem para mim. Eu também não tinha um compromisso, portanto, isto foi uma viagem livre, ou seja, eu
estava convicto que no dia em que eu deixasse de ter prazer no que estava a fazer, eu vinha-me embora. Não tinha compromissos com ninguém, só comigo, e mesmo comigo era mesmo este o compromisso. Isso é por prazer. Tu, é na por altura prazer. tiraste uma licença sem vencimento. Licença sem vencimento do ano. Aliás, tive uma proposta de escrever para a revista Bike pontualmente, mensalmente. Acho que era mensalmente. Eu equacionei isso e desisti e disse que não, porque eu quero escrever ou não escrever quando e só se quiser. Portanto, E, não essa querias liberdade. ter compromissos absolutamente Zero. nenhum. Liberdade total. Liberdade Só total. descer por aí abaixo Só pelo descer, continente sempre a americano. descer, exatamente. Muito bem. Falávamos da parte psicológica. A solidão é o mais difícil quando se viaja muitos meses sozinho, idílio. Pode ser. Eu tenho um prazer muito grande, um gosto muito grande pela natureza. Pá, e uma coisa maravilhosa nisto, eu ainda tive um projeto durante a viagem que era a minha janela, porque em cada dia eu acordava com uma janela diferente. E cada curva da estrada é uma realidade diferente que nos surge. E, portanto, eu tinha e continuo a ter um enorme fascínio pela natureza, pela descoberta da natureza. Das pessoas também, mas da natureza também. E, portanto, essa solidão, sim, dava momentos de introspeção, momentos de reflexão, momentos de diálogo comigo e com a bicicleta. Tiveste muitas conversas contigo? E com a bicicleta. Tive mesmo muitas conversas com a bicicleta. Chegaste a batizar a tua bicicleta? Cheguei a batizar a bicicleta, que chama-se Dempster. A Dempster é o nome da primeira estrada que eu fiz, que são 730 km de Inuvik, no Canadá, obviamente até perto da fronteira do Alasca. E essa é uma estrada deserta, tem uma povoação, e é a Dempster. E vencida a Dempster, eu achei que a bicicleta deveria chamar-se Dempster, e portanto tive muitos diálogos com a Dempster. Parece uma coisa de loucos, não é? Mas parece uma coisa de loucos, mas na verdade é uma coisa, pode ser uma coisa tremendamente saudável e que ajuda. Aliás, a conversa tem de ser rápida, mas eu resgatei a bicicleta depois de ter terminado a viagem, em Porto de Pirâmides, na Argentina, que eu estava já tinha terminado, portanto já estava a regressar para Buenos Aires, já vinha de autocarro, e fui observar baleias, fui para cima de uma rocha espetacular, ver um fenómeno de baleias maravilhoso, e a maré subiu, e eu só me apercebi que a maré tinha subido quando comecei a levar com água, e a bicicleta tinha desaparecido também. E, portanto, a bicicleta, regressei, consegui sair da pedra, obviamente, etc. E a bicicleta estava a flutuar, algures, já no meio da baía. E eu hesitei em deixá-la lá, porque ela já tinha cumprido a missão dela, ou trazê-la. E eu tinha-lhe prometido, numa dessas conversas, que se ela me levasse até ao Ushuaia, que eu não a ia deixar e não ia permitir que me roubassem, porque já me roubaram 9 ou 10 bicicletas. À altura já me tinham roubado umas 6, sim. E, portanto, eu prometi-lhe... Mas durante a viagem, não? Não. Fizeste durante a viagem, sempre com a mesma bicicleta? O que é extraordinário é que foram 14 meses de bicicleta por aqueles países todos. Regressei ao trabalho e, menos de um mês depois, roubaram-me outra bicicleta da porta do trabalho. Não, é verdade. Fiquei triste. Chego ao meu país, não é? Há sempre estes fantasmas todos, dos outros, dos maus, não é? Porque eu passei por países críticos, São Salvador, etc. Claro, há que dizer, são países que nós contamos com o terceiro mundo, não é? Sim, e que têm muita pobreza e que têm muita violência e, portanto, em que eu nunca senti isso, ou raramente senti isso, mas é um facto. Chegaste a Portugal, um mês depois, É verdade, uma bicicleta. É verdade, fiquei triste. Mas essa bicicleta com que atravessaste as Américas ainda está guardada, preservada, não muito bem cuidada, mas está ali. Muito bem. Então vamos ao trajeto. Começaste no Canadá, não foi? Exatamente. Canadá, Montanhas Rochosas, Estados Unidos. Estados Unidos entrei por Montana, Yellowstone, parques naturais, depois infleti para a 101 ou para a Estrada Nacional 1, que é a que vem de Seattle, não é? Até lá abaixo. Portanto, Califórnia, São Diego, Los Angeles, São Diego. Depois atravessei o México pela Baixa Califórnia, que também é uma paisagem e um sítio especial. Porquê? Porque aquela é uma península, não é? Tem o Mar de Cortés, que é um mar maravilhoso, não é? Lembramos-nos provavelmente do Jacques Cousteau e das suas filmagens todas naquele Mar de Cortés, exatamente. E, portanto, eu queria... E é mais preservado do México Central, do mainland, que tem muita gente, muita confusão. Então eu fiz essa Baixa Califórnia... onde tive, enfim, experiências naturais, campismo, regularmente, acampar no quintal de pessoas, ou de um restaurante, ou de um café. Pedias ou ofereciam-te? Pedia normalmente. Pedia autorização, se podia pernoitar, e era
sempre positiva. A tua viagem tem uma particularidade ciclística, que tu viajavas com uma bicicleta e um atrelado. Exatamente. Ou seja, essa particularidade torna-te maior e mais visível, não é? Sim. Isso pode ajudar, não pode? Pode ajudar em várias coisas. Para já eu acho que viajar sozinho tem uma dimensão difícil, que é essa, tens de estar bem contigo próprio, mas torna-te muito vulnerável e frágil perante o outro, em regra. E, portanto, as pessoas vêm ter contigo. As pessoas estão disponíveis para que tu vás pedir com elas. As pessoas vêm-te como alguém frágil e ajudam-te potencialmente. Se tu estás acompanhado, e eu pedalei algumas semanas acompanhado, já é diferente. Vocês os dois já são um grupo e as pessoas já não se intrometem no grupo. Há um certo paternalismo bom. Sim, há um paternalismo bom, mas depois isso despoleta, depois isso abre-te o mundo daquelas pessoas. E, portanto, quando tu queres conhecer, viver, vivenciar, tem de ser através das pessoas. E é esta porta que se abre quando tu estás a viajar, seja pelo paternalismo, seja pela curiosidade, porque muitas vezes é só curiosidade. É de onde é que vens, para onde é que vais, o que é que fazes aqui, como... E há outra coisa muito engraçada que eu senti, que é o que falta fazer é muito perigoso. Os outros são perigosos. Portanto, a seguir, nos Estados Unidos, tu voa direto, não atravessas o México de bicicleta. Apanha um voo para o país seguinte. O México é só crime, só bandidos. Chega já à Colômbia, na própria Colômbia, no norte da Colômbia, dizem-te, a partir de Bogotá, apanha um avião e vai diretamente para o Equador. Portanto, o próximo, como não tem sentido dizerem-te que os anteriores que eram maus, porque já lá passaste e correu tudo bem. Exato. Mas essa desconfiança, essa postura em relação ao próximo, não, porque eu percebi isso muito rapidamente. Eu percebi que eu acho que isto é um bocadinho, provavelmente, da natureza humana, não sei, mas essa desconfiança com o próximo, com a Colômbia é o exemplo. Nós temos referências terríveis sobre a Colômbia, sim, não é? Aliás, eu diria que 99% das pessoas só têm referências negativas daquele país. Exatamente, e para mim, a par do Líbano, e acho que é porque nunca fui ao Irão, mas a par do Líbano são os países que eu mais admirei, que melhor me trataram e onde eu só encontrei pessoas e situações boas. Boa. E, portanto, no Líbano também pedalaste? Não, no Líbano foi outra experiência. Outra experiência. Muito bem. Então, foste por aí abaixo, Península da Baixa Califórnia, no México, atravessei para o México e depois, a seguir ao México, lá está, a Guatemala, prossegui, fui sempre pelo Pacífico, fui sempre muito pelo Pacífico, a rota foi eminentemente Pacífico, até ao Chile. Até ao Chile não, calma aí, até menos do que isso. mas foi estava a dizer a Guatemala, depois El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Portanto, aqueles países da América Central todos seguidos. Que as Honduras são um país muito bonito. A Guatemala, perdão. A Guatemala, adorei a Guatemala, aquelas cidades, Antígua, etc. E, portanto, não chegaste a ver o Atlântico? Não cheguei a ver o Atlântico. Okay. Não cheguei a ver o Atlântico, exceto no Panamá, porque no Panamá, depois entrei no Panamá e no Panamá atravessei para a Colômbia. E a Colômbia existe o Hiato de Darien, que é um espaço em que não há ligações terrestres funcionais, de carro, autocarro, etc. Portanto, só vais do Panamá para a Colômbia, ou de avião, ou de barco. E eles têm no arquipélago de San Blas, que é um arquipélago dos que está ameaçados, são 300 ou 400 ilhas, a maioria minúsculas, mas no Atlântico, e, portanto, naquele mar das verde, Caraíbas, maravilhoso. Portanto, atravessei aí para a Colômbia e aí foi o pior período da viagem. Porquê? Porque eu enjoo e passei 3 noites e 2 dias num catamarã, deitado com vómitos, sem ter nada para vomitar, absolutamente horrendo. É horrível, portanto, foi horrível mesmo. Depois da Colômbia, como digo, foi uma experiência maravilhosa, porque nunca tinha estado na Colômbia, por tudo o que se dizia da Colômbia e pelo relevo, pela Colômbia, pela paisagem e pelas pessoas. Pelo relevo, porque é muito montanhoso, é isso? Sim, entra-se Difícil. Nos Andes, entra-se no sul da Colômbia, aqui entramos nos Andes, basicamente, na altitude sobe significativamente e, portanto, começa aí a introdução aos Andes e a ambientação também, que é uma coisa, a aclimatação, a altitude, o que é bom nessa perspectiva, mas a Colômbia é muito montanhosa. Eu apanhei... Viste e desejaste, como costuma dizer. Sim. Tive dias muito violentos na Colômbia, mas eu gosto muito dos desafios físicos.
E lembro-me num sítio Qual foi o máximo que pedalaste num dia? O máximo que eu pedalei num dia foram, mas é num dia especial, foram 210 km, mas foi já na Patagónia, Argentina, com o vento pelas costas e naquele plano, que foi maravilhoso. Agora, é muito para quem viaja com uma bicicleta carregada. Eu levava 50 quilos, entre bicicleta e bagagem, mas mesmo assim eu fazia 88 km de média por dia a pedalar, o que é 5 horas e 45, quase 6 horas, portanto era quase uma jornada de trabalho cotidiana, e portanto, mas enfim, senti-me quase sempre, tremendamente bem. Muito bem. Olha, vamos continuar a falar dessa viagem, do resto do percurso até lá abaixo, o Ushuaia, e também de outras viagens tuas realizadas de bicicleta, mas primeiro vamos abrir o álbum de viagem. Idílio, trouxeste das tuas viagens, guardas algum objeto que seja especial? Bom, guardo. Tenho muitas viagens e teria muitos objetos. Provavelmente, para além do óbvio, que é a Dempster, que é um objeto que me acompanhou, a bicicleta. Tenho... Ali que foi comprada num supermercado. Completamente, que eu ia reparar a bicicleta. Eu ia reparar a bicicleta velha que eu tinha, corrente, travões, etc. E o tipo começa a fazer o orçamento e diz-me, Idílio, tenho ali um modelo antigo da Scott, por 500 euros, vais pagar tanto ou mais, e ficas com uma bicicleta nova. E eu, porreira, é capaz de ter sentido, então leva nova. Mas foi basicamente isso, mas foi mesmo isso. Mas então, para te dizer que para além da Dempster, da Líbia, eu tive férias na Líbia e foi uma experiência maravilhosa, e ainda é mais, sabendo que nunca mais irei, e provavelmente nem os meus filhos, à Líbia. Foi a Líbia do Gaddafi? Líbia do Gaddafi. Líbia ainda do Gaddafi, exatamente. E, portanto, andei em todos os desertos líbios, não de bicicleta, era proibido. E na última noite, para além do jantar no deserto, em que esperávamos que um contrabandista qualquer, esperavam eles, o guia, o cozinheiro, que esperavam que viesse um contrabandista trazer-lhes uma garrafa de whisky que tinham combinado para nos agraciarem. O whisky é proibido, o álcool é completamente proibido lá, mas eles queriam oferecer-me uma garrafa, que bebêssemos, celebrássemos, e o contrabandista nunca apareceu, e no fim eles deram-me o kit do chá, que para eles é como em Marrocos, estas culturas, o chá de menta, muito doce, não é? Então deram-me o bule, que é um bule completamente velho, preso literalmente por arames, e o copinho do chá que eu guardo preciosamente e religiosamente, que gostei muito, simbolicamente. Usas ou está lá para a exposição? O copo uso, só eu é que uso, e só uso para beber whisky ou coisas assim, enfim, especiais, na verdade. Só tu é que tens esse privilégio. Só privilégio. Eu que tenho esse privilégio, sim, é verdade. Muito bem, Idílio. Estamos à conversa com o Idílio Freire, vamos fazer aqui uma curta pausa nas conversas do Fim do Mundo desta semana. Regressamos já a seguir. Até já! Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo. Esta semana estamos à conversa com Idílio Freire, que pedalou desde o Canadá até o Ushuaia. Ele atravessou as Américas todas. Idílio, tínhamos ficado na Colômbia. País difícil de atravessar porque é muito montanhoso. Sim. É assim uma espécie de... Enfim, diz-me tu, posso estar enganado. Barreira natural que divide a viagem ao meio, é isso? Sim, claramente. A partir da Colômbia... É tudo mais fácil. É tudo mais fácil. É sempre, não, a partir da Colômbia é sempre a descer, é sempre mais difícil. É quase sempre mais difícil. É natural. A América do Norte é plana, essencialmente. Tem suas montanhas, mas é plana. São países modernos que têm boas vias e, portanto, contornam, como sabes, há forma de contornar, de amenizar o relevo. Ali nos países pobres, que acumulam as duas coisas, são pobres e têm muita montanha e, portanto, os declives são brutais. Portanto, passar meio-dia, 5, 6, 7 horas a subir é uma coisa comum a partir da Colômbia. Depois da Colômbia... Como é que se gera o esforço? Como é que se gera um dia desses? Começar cedo, manter um ritmo o mais calmo possível e
não deixar as energias esgotarem-se. Portanto, tens de ir fazendo alimentação, basicamente. Partir o dia aos bocados, não ter ambições pré-determinadas, rígidas. É para fazer. É para fazer. Se conseguir fazendo, com se calma. conseguir chegar ao fim da subida, chego ao fim da subida. Se conseguir ir dormir onde tinha pensado ir dormir, vou. Se não, tenho a tenda, tenho comida, há uma berma da estrada que eu utilizei várias vezes e não há problema. Muito bem, foi nesses dias de longas subidas que mais falaste contigo? Sim. E com a Dumpster, a bicicleta? E com a Dempster. A Dempster, porque houve alguns sítios no Peru, nomeadamente em que a Dempster avariou e teve alguns problemas, ruídos, aquelas coisas que ao fim de não sei quantos quilómetros faz barulho por todo lado. Olha, tu guardas aquelas estatísticas loucas sobre a mecânica da bicicleta? Em 14 meses e tantos quilómetros? Sim. Sei lá, tive parafusos, câmaras de ar, etc. Posso dizer que tive 38 furos. Valente! Porque na roda da frente tinha levado gel, daquele gel antifuro que funciona, e portanto a roda da frente funcionou até à Costa Rica, quando tirei... como também andas de bicicleta, sabes disso, quando tive um furo maior, tirei a câmara, e a câmara estava toda pintada de verde, que eram os furinhos, o líquido era verde, e portanto os N furos que a bicicleta teve e que aquilo funcionou. O líquido foi selando. Exatamente. Sim. Mas, portanto, 38 furos, 12 pneus, 11 câmaras de ar, 10 raios partidos, dos quais 9 foram no México. Como é que se partem raios? 5 correntes. Bom, isso é uma coisa engraçada, que é, os raios partem-se por um lado por desgaste. Portanto, a bicicleta no início, a minha viagem, tu há bocado disseste que eu ia com um carrinho atrelado, mas isso foi a partir do México. No início da viagem eu tinha alforjes, tinha 50 quilos, ou seja, tinha muito peso. Pior, como te disseste já também, eu comprei uma bicicleta de BTT, que é para andar por 500 euros, que é para andar por aí. As bicicletas de Touring são bicicletas completamente diferentes. Têm pneus completamente diferentes, têm raios completamente e aros completamente diferentes, portanto estão preparadas para suportar 50, 100, se calhar mais quilos durante muito tempo. Uma bicicleta de BTT não está preparada para isso. E portanto, conclusão, e depois quando parte um raio, nunca mais param, porque descompensa. Exato. E, portanto, é como o joelho. Quando dói aqui, tu torces para ali e começa a doer no outro lado. O raio é igual. Partes um raio, descompensa, há outro que entra em sobre-esforço e é um dominó. Portanto, foram 10 raios, 5 correntes, 12 pares de calços, dos travões, que não eram travões de disco, como não podiam ser, e 3 cassetes, mudanças de cassete. Portanto, basicamente, isso foram as estatísticas assim mais grosso modo, exatamente, da mecânica. Quantos quilómetros é que tu fizeste? Quantos quilómetros? 30 mil. 30 mil quilómetros. 30 mil quilómetros contados, tirando dentro das cidades, que passeava de bicicleta, mas 30 mil quilómetros em rota, basicamente. Espetacular. Portanto, tínhamos ficado na Colômbia. Exato. Passámos para o Equador. Aí saltaste para o Equador. Exatamente. Depois Peru, Chile. Exatamente. Peru, a seguir ao Peru, Bolívia. Foste à Bolívia. Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Sim. Ok. Sim. Porquê que não passaste aquele pedacinho de fronteira que está ali entre o Peru e o Chile? Não, porque fui à Bolívia. Porque eu queria ir ao Salar do Uyuni. Eu podia ter ido direto, mas eu queria ir ao Salar do Uyuni. Disso. Apesar de eu já ter estado no Salar do Uyuni, como já tinha estado em Machu Picchu há muitos anos atrás, mas eu tinha poucos objetivos intermédios na viagem. Eu gostava de ir ao Grand Canyon e não fui. Gostava de ir de novo a Machu Picchu e ao Salar do Uyuni. E fui. Porquê que não foste ao Grand Canyon? Porque tive receio. O tempo meteorológico não era o mais adequado, portanto já estava em período de neves, eu acobardei-me um bocado. Tenho pena, na verdade tenho pena, acho que tê-lo ia feito tranquilamente, mas quando vi o desvio para o Grand Canyon, hesitei e fica para outra vez. Fica para outra vez, portanto metes a bicicleta num caixote e vamos diretos lá. E vais direto, Grand Canyon, exatamente. Olha, falavas do tempo, foste ameaçado pelas condições meteorológicas adversas no Canadá, não foi? Incêndios. Sim. Aliás, há um troço, desta viagem toda, há um troço que eu não fiz de bicicleta, que é 50 km na Klondike Highway, que é no norte do Canadá, porque... foi um agosto horrível. Eu comecei a viagem em 24 de julho
E foi o Canadá esteve a arder basicamente durante todo aquele período. Ui. Incêndios de meses inteiros, literalmente. E, portanto, houve um troço que estava mesmo fechado ao trânsito. Eles arranjaram, por coincidência, um comboio com polícia e, portanto, houve uma aberta e deixaram atravessar e levaram-me, não me deixaram ir de bicicleta, levaram-me a bicicleta numa pick-up, a polícia. E, portanto, no Canadá apanhei uma zona terrível de incêndios. O que é dramático. É dramático, claro. Assusta, não é? Assusta, é verdade. E porque as tensões são gigantes, como podes imaginar, é o segundo país maior do mundo em área, a zona de floresta é imensa e, portanto, quando começa a arder, é para arder. Portanto, eles escolhem pontos extremos depois de combate, mas sim. Depois, olha, ainda fiquei sem jantar um bife maravilhoso que tinha comprado no supermercado ao fim de várias semanas a comer, enfim, massas e companhia. E então, o que aconteceu? Fui ao supermercado, comprei uma garrafa de vinho, já não ia a um supermercado há muito tempo, uma garrafa de vinho, um bife gigante de uma carne Black Angus maravilhosa, e eu hoje vou jantar que nem um rei. Chego ao Parque de Campismo, começo a fazer a minha fogueira, passa imediatamente um vigilante do parque, não pode, é proibido, está completamente interdito foguear em qualquer sítio no Canadá ao ar livre. Eu fecho, apago a fogueira, ele foi-se embora, ainda reacendi a fogueira à portuguesa, ainda pensei, eu não vou ficar sem comer este bife. Depois pus, mas foi momentâneo, eu achei, não posso fazer mesmo isto, apaguei a fogueira, então acendi o fogão, como sempre, pus o tacho de metal e chapei o bife na chapa, que não ficou exatamente a mesma coisa, mas soube maravilhoso. Pronto, não comeste como um rei, mas comeste como um príncipe. Exatamente. Como um príncipe, muito bem. E a garrafa foi toda? Toda, foi espetáculo. Toda. Pronto, assim é que é. Uma coisa maravilhosa disto Merecias. Uma coisa que é extraordinária nisto é que tens sempre fome e a comida nunca é demais. Eu tomava um pequeno almoço, 1 litro de leite e meio quilo de cereais, tranquilo. Todos os dias? Não todos os dias, mas com alguma frequência, sim. Especialmente no Norte, especialmente no Canadá, Estados Unidos, porque depois esses países são menos povoados e, portanto, não é como na América Central, em que tu encontras tascos em todo lado e baratos, e, portanto, aí eu raramente cozinhava. Comia, quer o pequeno almoço, quer o almoço, jantar. Basicamente, a minha viagem foi muito diferente entre o Canadá e os Estados Unidos e o resto. O Canadá e os Estados Unidos era campismo, autonomia total, alimentação, cozinhava, etc. A partir dos Estados Unidos, portanto, a partir do México, convivia muito, procurava muito a vida local, as povoações locais, as pessoas locais, basicamente. Nunca tiveste uma experiência negativa? Nunca tive uma experiência negativa. Tive um susto no México, porque estava acampado na Baixa Califórnia, no deserto, e estava dentro da tenda, para um carro a chamar pelo Estavas Manuel. dentro da tenda, num sítio qualquer? Num deserto, catos a toda a volta, com povoações a quilómetros, literalmente. E para um carro e um tipo chamou Manuel, insistentemente, e eu achei, nem vou responder, mas ele insistiu, então eu pus a cabeça fora da tenda, estava uma pick-up com cabine dupla, 4 ou 5 gajos, e eu, Manuel, eu não sou Manuel, pois já vimos que não, estamos à procura do Manuel. E viraram e foram-se embora. E eu pensei, se estão à procura do Manuel, podiam continuar à procura do Manuel, não é? Sim. Pensei, os gajos vieram ver, sondar e vêm-me assaltar mais tarde. E pela primeira vez, tive calafrios, transpirei na tenda, pensei isso, depois consegui acalmar, o que é que eu vou fazer? Eu tinha 2 cartões, um de crédito e um de débito, trazia sempre 100 ou 200 dólares de reserva, para além da moeda local. Pensei, vou agora esconder um cartão e metade do dinheiro ali no meio das pedras, nos catos, e o resto fica aqui. E, portanto, se eles vierem, pode ser que isto corra bem, pode ser que dê para negociar. Eles não vieram, obviamente, e já agora, muito rapidamente, daí a poucos dias, na passagem exatamente da Baixa Califórnia para o México Central, num ferry, apareceu um americano que me pediu para ir comigo, ele não falava espanhol, fomos. Daí a 2 ou 3 dias, o gajo recebe um telefonema, um grande telefonema, então disse-me, este gajo, andei com este mexicano, não sei quantas semanas, mas ele só queria discotecas, bebida, etc. Era um grande empresário agrícola mexicano, que andava de bicicleta, que tinha helicóptero particular e que era o Manuel, e chamava-se Manuel. Portanto, o Manuel existia, de facto era um bom vivan, ele estava à procura deles certamente para um convívio, e portanto o Manuel existia, ninguém me assaltou, ninguém me queria fazer mal, e foi sempre assim a minha viagem, sempre assim. Muito bem, olha, conta-me lá, como é que é pedalar na Patagónia?
São duas sensações contraditórias. Uma é uma sensação de vazio total, porque a Patagónia é flat, Vazio, substancialmente. vazio geográfico, não é Sim, teu? sim. Um vazio geográfico, uma paisagem completamente monótona, indistinta. É evidente que na Patagónia há, depois, quando nos desviamos para Perito Moreno, para a Carretera Austral, etc., há outras áreas na Patagónia. Mas a Patagónia chilena, a Argentina, que eu fiz, são dias e dias e dias a pedalar num terreno flat, com vento, por vezes de uma violência desequilibrante, que tu podes mesmo ir ao tapete, quando eu lá passei, com frio bastante significativo no sul. Houve episódios que eu não vou relatar aqui mesmo, não vou relatar, episódios de uma grande violência, Física, meteorológica, assim, um ok. frio, um gelo, uma incapacidade a sentir que... Se os dedos, não sei, eu sei que isto é um bocadinho excessivo, mas, Não, mas conta. mas tinha receio da circulação nos dedos, e se ia-me acontecer como ao João Garcia, se ia ficar sem o nariz ou sem a ponta dos dedos. Tal era o Porque frio, houve- não é? Sim. Sentiste Depois que não há era ninguém. incapacitante mesmo. Sim, algum receio, sim. Mas, portanto, a Patagónia tem essa dimensão muito violenta, com os elementos muito fortes, em que nós sentimos, de facto, seres completamente vulneráveis, mas ao mesmo tempo também somos os donos daquela vastidão, daquela imensidão, daquele mundo, e isso é bonito. Cruzaste com muita gente? Cruzei-me com bastante gente. Há muitos viajantes de Há bicicleta muita na gente, Patagónia, não é? E apesar de agora ainda há mais, mas cruzei-me com bastante gente. Podia dizer, cruzei-me com um casal suíço com quem pedalei 2 semanas no Canadá, cruzei-me com uma rapariga italiana que vinha norte-sul e que acho que por mais do que uma vez correu risco de vida, saúde. Portanto, ela fez aquela viagem, acho que houve um problema emocional, amoroso, etc. Não sei se... Bom, não interessa. Nós falámos, cruzámos na Colômbia, tivemos um bocado a conviver, mas ela não abriu muito o jogo, mas encontrei-me com algumas dezenas de pessoas, sim. Muito Viajantes ciclistas. Muito bem. Então aí chegamos ao fim do trajeto, não é? Chegas ao Ushuaia. Chegamos ao Ushuaia. Como é que é a chegada, Idílio? Depois de tantos meses, assim, é o que é? É a maior contradição. É um sorriso. Sim. É um sorriso, porque não sei se conheces, mas o Ushuaia tem mesmo tipo um portão. Tem uma ombreira e, portanto, tem mesmo na estrada o Ushuaia. Eu sabia que chegava naquele dia ao Ushuaia, mas não sabia que estava a chegar ao Ushuaia. Portanto, a porta do Ushuaia estava ali. E, portanto, isso fez-me afluir um sorriso aos lábios, literalmente, um sorriso de satisfação. E a seguir sentes um vazio enorme. E agora? Pois. E agora? Pronto, mas isso foi... Estava a gostar tanto desta vida, não é? Completamente. Não, porque isto significa atingir um regresso à objetivo, normalidade, não é? mas perder o objetivo. Sim. Quer dizer, isto é um objetivo, foi algo muito marcante, muito forte, e, portanto, agora o balão esvaziou literalmente. Mas pronto, faz parte, bem, não é? faz Olha, parte. depois disto, isto que tu fizeste, esta viagem de bicicleta atravessando as Américas durante tantos meses, isto é a viagem literalmente de uma vida, não é? É. Eu acho, não vamos alongar-nos nisso, mas não tenho dúvida nenhuma que a minha vida, que eu vivi mais, a minha percepção, a minha consciência é que eu vivi mais nestes 14 meses do que nos 43 anos anteriores da minha vida. Portanto, a sensação que eu tenho, convictamente, é exatamente isso. É que eu vivi mais, muito mais, neste período do que todo o resto da minha vida. Claro que daí para cá mudei de vida, tive filhos, tenho filhos, estou feliz, etc. E, portanto, tenho muitas viagens cotidianas agora com eles, mas nessa dimensão, até àquela data, Sim. claramente aquela viagem marcou, e digo-te mais, e claramente eu disse isso a mim várias vezes, por aquela viagem, tirando tudo o resto, valia a pena ter nascido, vivido e, enfim, apanhado os pedregulhos que todos nós apanhamos na vida e que por vezes nos, levam a questionar muitas coisas. Não é? Aquela viagem justifica uma vida. Valeu, desculpem o termo, valeu toda a porrada que levaste até Toda então. a porrada. Valeu toda a porrada que eu levei na vida desde que nasci até àquela data. É verdade. Isso é espetacular. E transforma-nos, não é? Transformou-te? Sim, transforma. Eu vim
muito mais desperto para as pessoas, para os outros. Provavelmente não é por acaso que eu, a partir daí, estabeleci uma relação familiar, constituí uma família, passei a olhar para as pessoas de forma diferente. Engraçado. Por um lado, mais intolerante com as pequenezas, Sim. com... Não estás para aturar coisas pequeninas. Não estou. Esta preocupação no trabalho, de se está a ferir a suscetibilidade, se aquele... esse tipo de coisas... Mas também vem com a idade, não é? Também. Mas eu acho que isto acelerou um bocado. Claro, e transforma-nos interiormente. Muito bem. O mundo ganha outra dimensão. Tudo ganha outra dimensão. Olha, isto não aparece do nada, não é? Portanto, não acordas um dia e decides eu vou tirar uma licença sem vencimento e vou até às Américas pedalar. Não. Já tinhas feito outras aventuras, digamos assim. Rapidamente, conta-nos. Sim, eu redescobri a bicicleta, não é? Em 2001, em que comprei uma BTT e em que fiz a travessia a Portugal em BTT, que era uma coisa que se fazia, que partia de Rio de Honor até Sagres, 15 dias. E aí eu descobri o prazer da bicicleta como viagem, para viajar, para conhecer o ritmo, a proximidade, o cheiro, a liberdade, e a partir daí comecei a fazer viagens. E uma das viagens que fiz em 2004 foi a Islândia. E outra coisa que eu tenho é eu nunca preparo as viagens, nem me preparo para as viagens. E, portanto, quando estou a terminar uma viagem de 15 dias ou 3 semanas, é quando eu estou fisicamente apto para começar com enorme prazer a viajar. E então eu na Islândia concluí, eu quero fazer uma viagem que dura e que perdura e que eu não tenho de estar preocupado, que termina amanhã, e portanto foi aí que eu comecei e a Islândia também tem uma característica patagónica, portanto tem essa solidão, tem essa aridez, tem essa dificuldade dos ventos, tem essa dificuldade e essa beleza selvagem, e portanto foi um bocado com a viagem da Islândia que eu achei, vou ter de fazer uma viagem em grande. E ainda bem que a fizeste. Exatamente. Olha, estamos a chegar ao final, vamos fazer check-out? Ok, vamos fazer check-out. Vamos embora, vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre... o máximo de espaço livre para trazer recordações, essencialmente recordações, é verdade. Mas também vai sempre a máquina fotográfica, se quiseres, numa perspectiva mais prática, sim. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje? É evidente que se eu penso em termos absolutos é esta. Esta das Américas, sim, bicicleta. Mas a Islândia foi uma viagem porque estão 3 semanas com imensas peripécias. Ok. Podes partilhar uma rapidamente, 20 segundos. Está bem, a ter de atravessar um rio 2 vezes ao fim do dia, em que a 2 metros da margem, com a bicicleta, com tudo, perco o pé e não sei até hoje como é que eu não fui com a corrente e como é que consegui agarrar-me à outra margem, como é que consegui passar com a bicicleta e levar tudo sem perder absolutamente nada. Até hoje ainda não sei. Naquela água quentinha da Islândia. Absolutamente. Que daria continuação para a noite seguinte na Islândia. Exatamente. Mas, olha, o carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje? Eu acho que para mim não foram difíceis, mas talvez o da Líbia por um lado e outro entre a África do Sul e Moçambique por outras razões de corrupção, daquelas coisas. Foi uma peripécia engraçada. A recordação de viagem mais cara? Bom, eu não compro coisas, eu compro muito poucas coisas e, portanto, se pensarmos em caro em termos materiais, não há assim nada a assinalar. A experiência cara num sentido mais emocional, talvez no dia em que eu a ponte entre os rios, em que eu estava no norte do Líbano, em Trípoli, e que foi uma noite absolutamente memorável, onde fiz amizades absolutamente inesperadas até hoje. E, portanto, talvez essa seja a recordação mais cara nesse sentido. Muito bem. A refeição mais estranha? E a refeição mais estranha foi na Líbia, com um casal de tuaregues de idades indefiníveis, numa gruta, porque viviam literalmente numa gruta no deserto de Acacus, e em que eles partilharam connosco um tubérculo que era absolutamente horrendo. É a única coisa que até hoje eu tenho a certeza que não consegui comer, e portanto escondi por uma questão de delicadeza, e tinha também uma espécie de leite que eu não sei se era vegetal, se era animal, absolutamente horrível. O cuy, a primeira vez que comi cuy no Peru também foi uma experiência muito má, mas agora adoro cuy e quando lá vou, ou quando lá voltar, é aquele porquinho da Índia pequeno, exatamente. Ok. Gostavas de viajar com? Com o Ernesto Guevara, claro, de La Sierra. Ok, muito bem. Fazer a América na Poderosa. Exatamente. Ou por outros pontos do mundo, mas sim, o Che Guevara, claro. Ok. Olha, música para fechar. Jorge Palma, enquanto houver estrada para andar, claro.
Enquanto houver estrada para andar, nós andamos, não paramos. Ouvias muita música nas Américas? Não havia muita música. Levei alguma, mas não havia muita música. E voltamos ao mesmo. Eu gosto de viver 100% o local onde estou. Quer a imagem, quer o som, quer o que seja. E, portanto, raramente ouvi música. Pelo menos em viagem. Ouvias o vento, não é? Ouvia o vento, ouvia os sons da natureza, ouvia a bicicleta, ouvia-me a mim, é verdade. Cantava às vezes, cantava ok. naqueles vales infinitos do Canadá, das montanhas rochosas, é verdade. A pessoa tem que se entreter, não é? Exatamente. São muitas horas. Exatamente. Idílio, muito obrigado. Obrigado por teres vindo às Conversas do Fim do Mundo, resgatar memórias dessa tua viagem que ocorreu já há alguns anos. Quando é que foi? Em 2010? 2010, começou em 2010. Muito bem. Obrigado, acabou em João, pela 2011. oportunidade. Nada, ora Também é essa. um prazer para mim recordar estas coisas. Agradeço-te. Jorge Palma, a fechar as Conversas do Fim do Mundo desta semana. Já sabem, estamos de regresso de hoje a 8 dias. Sejam bons e boas viagens. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver vento e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver vento e mar. Todos nós pagamos por tudo que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo, e a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar,